Quando esse tema ardeu no meu coração, eu pensei muito para falar a esse respeito com o coração quentinho, porque nós somos uma soma dessas três áreas: corpo, mente e espírito. É isso que nos fundamenta. E muitas pessoas, sofrem por não saberem que nós somos esse ser existente nessas três áreas. E muitas vezes preocupam-se com muito pouco, ou com quase nada, ou só com a área da vida. E para existir com qualidade, nós precisamos ter esse alinhamento nessas três áreas. Não tem como deixar uma área para cuidar só da outra. E não tem como investir mais em uma área do que na outra. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para conversar sobre esse propósito. Tomar esse cafezinho aquecido e saber que você é um ser grandioso, importante. E Nayara, qual que é essa importância? Qual que verdadeiramente é o sentido de trabalhar essas três esferas? Bom dia, Andréia! Tudo bem, linda? Já começamos aqui com esse cafezinho aquecido, esperando vocês. Já vai mandando aí mais convites, tá? Para mais pessoas. Eu sei que esse momento foi reservado para as pessoas que vão precisar tá ouvindo. E nessa manhã eu comecei falando o quanto é importante, Andréia, nós termos esse alinhamento de corpo, mente e espírito. Porque à medida que nós temos essa consciência, nós não vamos deixar nenhuma área da nossa vida aquém. Nós não vamos deixar de cuidar de uma para cuidar das outras, ou cuidar mais de uma do que das outras, que é muito importante, todas as áreas. E eu quero já começar falando que hoje meu tempo por aqui é curtíssimo, Chama mais pessoas para estar aqui conosco, porque eu creio que esse tema vai chegar no coração e no encontro de pessoas que estão precisando desse alinhamento. E olha, qual que é a importância então de cuidar do nosso corpo? Qual que é essa importância de estar alinhando o corpo nessas três esferas? É no corpo que nós temos resultado. É no corpo que nós precisamos nos movimentar. É o corpo que nos leva para onde nós precisamos. Leva essa máquina maravilhosa, Transporta a nossa mente, transporta o nosso espírito. É o corpo que tem que estar saudável para que nós possamos atingir os nossos objetivos e as nossas metas. Bom dia, Andréia 2, tudo bem? Já comecei aqui no 12, gente, hoje. Já tô falando já do tema. Se vocês lembrar de alguém que precisa ouvir, já convida aí, porque hoje eu já tô aquecida e acelerada. Então, o corpo, ele precisa ter a produtividade. Ele precisa colocar as mãos em algo e concluir. Ele precisa estar sempre disposto, sempre saudável. Então, o que eu faço nesse corpo para estar deixando saudável? Até tomar cuidado com o que nós escutamos, ouvimos, lemos. Ontem eu inclusive fiz uma postagem sobre isso, sobre a importância do que nós ouvimos, que nós não somos, a nossa dieta não é só o que nós comemos. Muitas pessoas pensam que nossa dieta é o que comemos, mas a nossa dieta é também o que nós lemos, escutamos, falamos, as pessoas que nos cercamos, que cercamos delas, os ambientes que nós estamos todos os dias frequentando. Bom dia, Suzy! Então, tudo isso faz parte de nós entendermos esse funcionamento aqui do corpo. Gente, o tema subiu, deixa eu fixar ele aqui para quem for entrando saber do que nós estamos falando hoje. Oi, Thelma! Então, tudo que você começa, você precisa entender que precisa ter uma conclusão, um fim. E nada na nossa vida é neutro.
Nada, literalmente nada. Tudo que nós fazemos aqui tem um resultado dessa ação. Todas as nossas ações são sementes. Então, a partir do momento que eu sei que o que eu faço tem um funcionamento, eu preciso ter cuidado com isso, né? Se vai gerar um fruto dessa semente, eu preciso entender que o que às vezes eu escuto não vai só entrar e ficar por isso mesmo. Isso vai entrar e surtir um efeito. Isso vai formando a base também das nossas emoções, porque ela fica registrada lá. E a qualquer momento a sua memória vai estar buscando esse registro. É por isso que nós comportamos também dessa forma. Quando nós começamos a sentir que nós temos um sentimento, né, perante uma situação que nós executamos, eu começo com eu sinto e depois eu vou agir dessa forma. Então, no nosso corpo é importante ter esse cuidado, né, dos lugares que nós frequentamos, as coisas que escolhemos nos alimentar, o que nós falamos e ouvimos. E na nossa mente não é diferente. Na nossa mente nós temos que ter também uma realidade do que nós estamos acreditando. Porque não é somente o que muda, né, a partir do nosso pensamento, que hoje nós escutamos assim, que os nossos pensamentos é que vai mudar a nossa realidade. Se fosse assim, não existia a palavra ação. A crença, ela é muito importante, sim, mas não é ela que torna realidade o papel que nós precisamos executar, o sucesso que nós precisamos ter. Então, o que você acredita vai definir muitas coisas na sua vida, mas as suas ações frente a isso vai fazer total diferença. Oi, Raquel, bom dia, Manuela, Thelma. Gente, já vão entrando aí, viu? Então, a partir do momento que você resolve, né, com essa palavrinha chamada ação, você sai só do pensamento, você sai só do planejamento. Então, a nossa mente ela é usada, sim, para formar as crenças, ter as memórias que nós temos, mas não é ela que vai resultar totalmente o que nós precisamos. Não é ela que vai dar o resultado final. É as suas ações frente a isso. Mas se você fica expondo o tempo todo a sua mente em situações que vai te deixar vulneráveis, é claro que você também vai ter esses comportamentos assim. E é por isso que nós temos que ter esse cuidado, sabe? De alinhar o corpo, a mente e o nosso espírito. Porque a sua mente, ela pode ser, gente, a sua maior fortaleza. Mas ela também pode ser a sua maior inimiga. Se você entender que ela pode ser a sua maior fonte de riqueza, mas também a sua inimiga, você vai estar cuidando literalmente dessa parte. Não vai deixar qualquer coisa ficar entrando, não vai escutar qualquer coisa. Tem até um ditado que eu acho muito interessante, que fala que nós não podemos impedir o passarinho de sobrevoar na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele se assente e faça ninho. Que a partir do momento que você deixa ele fazer o ninho, é que vai fazer a diferença na sua vida. É que vai fazer com que ela seja a sua amiga ou a sua inimiga. Por isso que a sua mente é a maior fonte de riqueza, ou também a sua menor, né, a sua maior inimiga. Oi, Nina, linda, Michele. Oi, Jamie. Nossa, meu amigo, sumido. Gente, eu tenho várias pessoas aqui hoje e já tô aqui no 12, viu? Vocês já vão entrando aí, mandando aviãozinho para quem puder estar aqui com vocês, porque esse tema, gente, é muito importante, tá? Então, fique aqui e escute até o final para você entender, porque eu ainda vou liberar para vocês 7 pérolas de direção para que você consiga fazer esse alinhamento. Bonjour, lindona. Então, o que é no espírito, Nayara? Já comecei falando do corpo, das nossas ações que nós temos que fazer para que o nosso corpo ele fique ativado, alinhado, tá? Porque se você precisa cuidar desse corpo, o que você está fazendo quando você diariamente começa a levantar da cama?
que você faz com essa máquina maravilhosa que Deus te deu? Se você precisa exercitar para que ele gere energia, semana passada nós falamos, né, sobre a importância, as coisas que nós precisamos para estar gerando energia na nossa vida. Tem muitas pessoas que reclamam, falam, nossa, Nayara, eu tô tão cansada, eu tô tão sem energia. E olha a informação que você está liberando para o seu cérebro. Quando você fala que você está cansado, quando você começa a declarar no primeiro momento do seu dia que você começou cansado, como que vai ser o seu dia? Você pode até estar cansado para começar, mas se você decide se levantar da cama e agir, ativar esse corpo, fazer um exercício, fazer qualquer ele que seja. Quando a gente fala de exercício, muitas pessoas já pensam em musculação. E muitos têm até pavor, né, de musculação. Já escutei muito isso, que eu indico e recomendo para todos. Mas muitas pessoas começam a falar, Nayara, nossa, eu não suporto musculação. Você não precisa fazer o que você não gosta, tá? Você não precisa fazer aquilo que não te traz prazer. Que o exercício em si, ele é para te ajudar a ter esse movimento e liberar os hormônios do bem que você precisa. Mas não pode ser aquele que não é bom para você. Senão você não vai conseguir permanecer. Então escolha entre nadar. Tem tantos exercícios, gente. Tem yoga. Tem muitas coisas que você pode fazer. Andar de bicicleta, fazer troca ao ar livre com a natureza. Tudo isso é algo tão maravilhoso e você vai colocar essa máquina aí para ficar mais disposta. Vai acabar esse cansaço, porque o desânimo ele vai entrando através dessas coisas também. Da forma com que você se alimenta fisicamente, das comidas, né? A qualidade dos alimentos que você come, mas também nós aprendemos aqui na mente que é do que você ouve e deixa entrar. Tá? O que você escuta, os ambientes que você pisa, os locais que às vezes não é para você estar e você está insistindo, né? Então tudo tem que ter um alinhamento. Às vezes você pensa, não tô bem, nossa, eu tô angustiado, eu tô deprimido, eu tô assim, tô assado, mas como que tá sendo essas áreas da sua vida? Como que tá sendo o que você precisa cuidar aí, do outro lado? E aí eu já entro falando para vocês também, gente, da outra parte, da outra esfera da sua vida, que é a esfera do espírito. Ai, Nayara, você já vem falar de coisa de religião? Jamais, tá? Se você é corpo, mente, espírito, eu não quero aqui abordar e entrar nesse assunto, tá? De religiosidade, até porque nós sabemos que isso não é o que apraz a nossa alma, o que nos faz ter qualidade nos nossos relacionamentos e muito menos com Deus, que é o nosso Criador. Então, se nós somos uma criação, nós temos um Criador que é muito importante para as nossas vidas, no qual nós precisamos nos conectar. E aí eu vou te falar de 3 tipos de pessoas nessa parte aqui da espiritualidade. Existem 3 tipos. Oi, Elza, Flavinha, Leinha, bom dia. 3 tipos de pessoas e existe aquela, gente, que ignora essa parte espiritual. As que ignoram, né? Elas não imaginam que tudo tem um sentido. Aquelas que falam, não quero falar sobre isso. Se você é corpo, mente, espírito, se você está ignorando, você está ignorando também o que é tão real, gente. Tão real como esse copo, como essa caneca aqui, tá? Então é muito real, não adianta você querer ignorar o que é espiritual, porque se você foi criada de um ser, quando você está em algum lugar, por exemplo, a gente falando de ambiência, você sabe que aquele lugar não é para você estar. E o que será que é isso, então? Se não existe essa parte espiritual, o que simboliza isso para a sua vida? Porque tudo é energia, gente, é frequência. Então, se eu não sinto bem estar em um lugar, o que será que é isso que está me apontando? Isso se chama espírito. Não é o seu corpo que está arrepiando ali apenas. Não é, né, o seu coração que está sentindo angústia. É literalmente alguma coisa que está te sinalizando. E existem pessoas que acreditam muito mais. E são aquele tipo de pessoa que tudo espiritualiza.
Eu te falei de 3 tipos de pessoas. São as pessoas que ignoram, mas tem aquelas pessoas que espiritualizam. Sabe aquelas pessoas que tudo ela delega para o mundo espiritual? Tudo é demônio, tudo é Deus. Ah, não, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Ah, se for da vontade de Deus, gente, Deus, ele já nos criou, ele já nos formou e ele já falou algo, ele já nos deu uma ordem. O que ele falou para nós quando ele nos criou? Primeiro, que nós somos imagem e semelhança dele e que nós faríamos obras muito maiores do que a dele se a gente cresce. Segundo, ele nos falou para governar sobre todas as coisas. Ele está acima de tudo, mas no governo da sua vida ele deixou você e deixou eu. Não adianta nós falarmos que é tudo na conta de Deus. Ah, se Deus quiser eu vou passar nesse vestibular. Mas será que eu estudei o suficiente? Ai, Deus cuida do meu casamento e você tá cuidando? Sabe, tem certas coisas que não há coerência. Quando nós entramos em contato com a realidade, nós não precisamos espiritualizar tudo. E tem coisa que é ruim, a pessoa começa a fazer escolha ruim, faz conta com cartão de crédito, passa tudo que vê na frente e depois, a hora que chega o cartão para pagar, foi o demônio. Vocês já ouviram isso, gente? Tudo foi o diabo. Ah, mas isso aqui é tentação do capeta. Sabe, esse tipo de pessoa? Não sei se vocês conhecem, mas eu já convivi com muita gente assim. Querer repreender as finanças que não tá cuidando. Sabe? Então nós temos que ter esse discernimento, que nem é ignorar, né? Falar que não existe, porque existe, tá? Tão certo como a luz desse dia que ilumina a nossa vida, existe sim o mundo natural e existe o mundo espiritual. Mas nós não temos que colocar as nossas próprias responsabilidades na mão e na conta de quem nem tá sabendo. Tem gente, que literalmente o diabo tirou férias. Tirou férias, ó, há muito tempo, tá lá tranquilo. Quando ele assusta, ele fala, nossa, mas o que ela tá falando que é eu? O que ele tá falando que é eu? Nem tô sabendo de nada. Ah, o quê? Sabe? Porque não é o diabo, é as nossas escolhas. Sabe, até porque o inimigo ele vai entrar naquilo que nós damos brecha, que nós colocamos abertura. Se meu casamento não vai bem, eu preciso tratar as relações. Para de querer espiritualizar e expulsar demônio de onde eu e você podemos agir. Levantar e falar assim, eu vou mudar a postura a partir de hoje, eu vou começar a servir meu marido, eu vou começar a melhorar meu relacionamento com ele, eu vou começar a ter mais paciência nas minhas relações. Ai, agora eu não posso fazer amizade não, que o capeta tá furioso. Gente, não tem nada a ver. É as escolhas que nós fazemos. Existe sim influências que se nós aceitarmos, né, as influências externas, as sugestões que ele nos traz, nós vamos acatar e agir dessa forma. Mas isso não quer dizer que eu tenho que colocar tudo na conta dele, porque literalmente ele tira férias e a gente fica lá culpabilizando coisas que não existem. Ele faz tudo por você, menos a sua parte. Exatamente, é isso que a André tá falando. Nós temos que fazer nossa parte, não adianta querer um corpo bem disposto se eu fico me alimentando para ficar cada vez mais obesa. Eu vou ficar cansada. Eu vou ficar adoecida nesse corpo, nessa máquina. Eu vou começar a não ter mais disposição para nada, para agir, para brincar com as minhas filhas. Então, não tem como espiritualizar coisas que são nossa própria responsabilidade, tá? Mas não há como negar também. E tem aquele terceiro tipo de pessoa que eu falei que ia falar para vocês de 3, né? As pessoas que são superficiais. Sabe aquelas pessoas nessa área que assim, tá tudo bem para ela, tudo é tranquilo. Se for para tocar para ir para um lugar eu vou, se for para não tocar eu não vou. Aquelas pessoas que não se aprofundam, não cria raiz em nada, que não tem profundidade, nem naquilo que ela acredita. Então, o que a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse? Que Deus ele fica a ponto de vomitar uma pessoa que é neutra, que é morna. Não existe neutralidade. Não existe eu estar em cima do muro e esperar que alguém decida aquilo que eu preciso decidir.
Então, se Deus ficar a ponto de vomitar, eu preciso entender o que isso causa em relação à neutralidade, à superficialidade. Vocês gostam, gente? Conversa comigo. Vocês estão caladinhos aí hoje, né? Hoje o povo no Brasil tá tudo de férias ainda, né? Eu vi que a galera tá tudo dormindo. Então, aquele tipo de pessoa que são neutras, que são superficiais, até para apertar a mão da gente, vai pegar na mão, pega assim só pela metade. Vocês já viram esse tipo de pessoa? Não dá preguiça de relacionar com gente assim? Aquela pessoa que tanto faz, você fala assim, fulano, onde que você quer ir? Ai, pra mim tanto faz. Ai, não sei o que, sabe esse tipo de situação? E aí quando você toma uma decisão, a pessoa começa a falar assim, ah, mas eu não queria essa parte. Então esses são os tipos de pessoas superficiais, que não fazem escolhas, ficam em cima do muro. E não dá, gente, pra ficar. Quem fica sem decisão, indeciso, inconstante, inseguro, decidido já está. Nós temos que compreender isso, que não há neutralidade. Não dá para conviver, relacionar com superficialidade. Uma pessoa que um dia está bem, outro dia não tá. Ou então tudo para ela serve. Vocês gostam, gente, de pessoas assim? Eu não tô falando só de casamento, de relacionamento, namoro. Eu tô falando de amizades, de pessoas que te cercam, de parceiros de trabalho. Como que é para vocês? Me fala aí. Bom dia, Kate. Bom dia, mãezinha. Hoje vocês estão dormindo aí no Brasil, hein? Tô sentindo falta de muita gente. Conta pra mim, gente, como que é pra vocês? Porque pra mim, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa tão intensa em tudo que eu faço, entrego meu coração. Eu tô aprendendo a colocar, às vezes, um pouco menos, né? O pezinho pra trás. Mas muitas vezes, gente, eu não consigo ser neutra. Quando alguém me pede uma decisão, essa roupa ficou boa? Eu vou falar sem machucar, sabe? Se a pessoa pediu a opinião, ela não precisava ter pedido, mas se ela pediu é porque ela quer a sua opinião. Não seja neutro, não seja superficial com ninguém. Isso também é muito desgastante numa relação. Se a sua esposa pede algo pra você, se o seu marido pede algo, é porque ela literalmente está sentindo confiança em você, uma opinião. Não tem coisa pior, né? Principalmente para nós mulheres, né? Quando os homens ficam neutro. Ah, não sei, você que sabe. Ah, leva essa aí. Ficou bom? Ficou. Ah, acho que sim. Gente, é só eu que penso assim? Porque do fundo do meu coração, eu fico mesmo como se fala em Apocalipse, quando eu encontro com esse tipo de relacionamento na minha vida. Então, nessa esfera que é o espírito, não tem como nem ser a pessoa que ignora, né, essa frequência, essa energia, essa sensação e ter o espírito, porque essa parte é uma parte que vai te fundamentar para as escolhas da sua vida diariamente, né? Se você tem um criador, você tem que conectar a criação. Isso é o que vai te direcionar também para você acertar o alvo. Quando você tá com muita dúvida, tá com seu coração triste, angustiado, experimenta se conectar com o seu Criador. Experimenta falar, Deus, isso é da sua vontade? Como eu deixei claro para vocês, não tem a ver com religião, tá? Tem a ver com você se conectar naquilo que você acredita que você foi criado. Porque eu e você, uma certeza eu tenho para te falar, que nós não viemos do macaco, tá? Nós não somos a evolução de Darwin, tá? Você teve sim um criador que te formou com a essência. E nessa essência, nós vamos nos traindo quando nós começamos a dizer que sim, quando nós precisamos dizer não. Quando nós estamos no lugar, quando nós precisamos de estar já despedindo dele. Quando nós nos relacionamos com pessoas que não é com o mesmo propósito e objetivo de vida. É por isso que vai ficando aquela sensação de parece que está faltando algo. Vocês já sentiram isso? Quando seu coração fica vazio, com aquela sensação, tá faltando algo na minha vida. Nossa, parece que eu tô triste sem motivo.
eu comecei falando para vocês de alguns motivos, né, da questão do corpo quando você não tá ativando ele. Mas no seu espírito e na nossa mente, por exemplo, é quando você tá enchendo ela de coisas que não era para encher. Só fazendo recapitulando para vocês que chegou depois. Enchendo a sua mente, deixando a sua mente cheia de coisas que não é para tá. Como, por exemplo, séries, novelas. Gente, faz tantos anos que eu não assisto novela. Não tem nada contra, tá? Quem faz isso. Não tô querendo aqui ditar normas e regras. Mas será que aquilo contribui para sua vida? Quando você assiste, você questiona? Porque o que eu tô falando para vocês é que não existe neutralidade. E se você não questiona, você vai aceitando qualquer coisa. E aí não é só a novela, porque ali tá ditando valores também. Naquelas novelas, naqueles filmes, estão tendo direcionamentos também. Ai, Mayara, não tem nada a ver. Tô assistindo para relaxar. E como que você sai? Faz esse questionamento. Como que você sai quando você desliga a televisão? Você sai feliz, disposto, animado, tal? Faz essa conversa com você. Não fique aceitando entrar as coisas na sua vida sem você experimentar. Porque nós conversamos sobre isso no início, que o nosso alimento não é só o que a gente come. É tudo, gente, que você permite que entre na sua vida. Relações tóxicas, pessoas sem identidade ativada falando na sua vida sobre quem é você. Nós somos um conjunto, gente, de resultados, feedbacks. Isso é em tudo na nossa vida. O nosso corpo, falando, né, da área do corpo de novo, fisiologicamente ele tem respostas. Ele tem respostas que são a níveis de feedback para você, como por exemplo, se você não come, se você passou um dia, né, sem se alimentar, no final do dia qual que é o feedback do seu corpo? É moleza, é fraqueza, é aquela sensação assim de cansaço, nossa, parece que eu tô para desmaiar. Isso não é você apenas, é o seu corpo mandando feedback lá, ó, pro seu cérebro falando assim para você, olha, para de mandar energia porque senão a Kate vai desmaiar. Desacelera um pouco e ele manda um feedback negativo lá para cima do seu cérebro. Quem é da área da saúde sabe bem disso. Ele mandou um feedback lá e ele falou, desacelera que senão ela vai desmaiar. Por quê? Porque seu corpo tá ali produzindo a insulina, que é o que manda a resposta o tempo todinho pro seu corpo para ele ter energia. É aquela ativação, é por isso que você tem que se alimentar bem. Tem que ter os níveis certos aí de carboidrato, que é o que libera energia. Quando a pessoa tá fazendo dieta, por exemplo, né, gente, eu não domino essa área, mas estudando sobre o corpo humano, né, sobre a mente, eu tive que passar por um tempo de fisiologia humana para me entender quais são as respostas na mente também. Então eu tive um ano, tá? Se eu falar alguma coisa aqui que não seja tão certinha, vocês podem me ajudar aí, tá bom? Mas é mais ou menos, eu tô te falando por cima como que funciona dentro do seu corpo. Se você escolhe fazer uma dieta restritiva demais, como que seu corpo vai reagir? Tá bom, a Nayara agora falou da importância do alinhamento das 3 esferas. Então, a partir de hoje, eu entendi que o condicionamento do meu corpo para estar bem, eu não posso comer qualquer porcaria. Mas aí, se você faz isso de maneira a não colocar uma coisa equilibrada, um alinhamento, conversar com um profissional para ele te ajudar. Olha, você precisa disso, disso, disso para o seu dia, para o seu corpo tá bem. Você vai tirar coisas que não dá nutriente pro seu corpo, que tá mandando nutriente bom e aonde que você vai sentir a resposta negativa, a fraqueza, a irritabilidade, o nervosismo, porque tem coisas e alimentos, gente, que até são viciantes, como açúcar, por exemplo, chocolate, isso tudo vicia, café. E se você cortou de uma vez, o seu corpo vai sentir. É sobre esses feedbacks que eu tô falando pra vocês. Isso no corpo. Olha, tanto que essa máquina que Deus nos deu é inteligente, né? Isso o corpo da gente tá falando. Olha, não tira de uma vez. Tira devagar. Ou então você vai ter respostas também. O feedback vai ser o quê? Dor de cabeça, irritabilidade. Uma pessoa que tá sentindo abstinência, de vontade de tomar o café, de vontade de fazer uso do doce.
Então, sobre o que eu estou falando, alinhamento também tem que ter coerência, tem que ter balanceamento, tem que ter disciplina. Não precisa ser de uma vez, precisa ser constante. Olha aí que coisa maravilhosa que a Sara acabou de falar. Cortei café de uma vez, quase morri de abstinência do café. Gente, interessantíssimo isso. Isso leva à morte. A Elza tá aí, ela trabalhou comigo na época que eu trabalhei com dependência química. Vocês sabiam que até para largar o álcool e a droga tem que ter um tempo de estar tirando, fazendo uma desintoxicação no nosso corpo, no nosso organismo? É por isso que muitas vezes é preciso de um tratamento múltiplo. Tem gente que quer tratar a droga só com a espiritualidade. Vamos orar que esse capeta sai. E não é, tá? Quem trabalha com dependência química sabe que são multifatores, não é só a parte espiritual. A parte espiritual, gente, é muito importante, como um dos tripés. Deus está acima aqui, ó, de tudo. Mas se você não nivelar as áreas que também precisam ser trabalhadas, seu corpo vai sentir. Eu já também vi, viu, Sara? Situações, eu presenciei usuários, né? Se a Elza ainda tiver aí, ela pode compartilhar, se ela lembra desse episódio, de usuários, né, de drogas, como álcool, por exemplo, uma pessoa que ficou presa, porque a filha deixou ela presa, encarcerada. Ela fechou, trancou a porta do quarto e falou assim, você vai ficar aí pra você não beber mais. E não foi maldade, gente, porque o familiar também sofre muito. Para ela chegar nesse nível, ela deveria ter sofrido muito já com essa mãe. Só que ela, por não ter informações, ela pensou que poderia privar a mãe. Aí sabe o que aconteceu? No outro dia, quando abriram a porta do quarto para achar essa mãe, a mãe literalmente ela tinha morrido. E aí fomos tentar descobrir a causa, né? Foi investigado. Era devido à crise de abstinência que ela teve. O corpo sente. Então foi uma abstinência tão forte que matou ela literalmente. Uma história muito triste, sabe? Se tivesse buscado a ajuda necessária, né? Ela ia entender que era um processo. Olha, ela deixa de beber. Nós fazemos muito lá no CAPS a redução de danos, que é o que? Bebe em dosagens mais pouco, mínimas. Não precisa beber em dosagem grande, igual a pessoa que usa cigarro. Vai reduzindo, reduzindo. Tem gente que consegue, isso é da pessoa. Tem gente que já consegue ir para academia e ficar a vida inteira dela. Tem gente também que consegue parar, falou, parei com cigarro, acabou, nunca mais. Mas tem pessoas e pessoas, nós somos seres humanos únicos, com muitas complexidades. É por isso que nós precisamos nos compreender, sabe? Saber que o que você levou muitos anos para estar adquirindo como vício na sua vida, seja vícios emocionais, sejam vícios também alimentícios, sejam vícios em drogas, seja ela qualquer, sejam vícios relacionais, tá? Qualquer tipo de vício, ele precisa ser tratado, mas ele precisa também de um tempo para ser ali, ó, devagarzinho sendo desvinculado. Hoje estou tomando 3 xícaras de café durante o dia, mas eu tomava café a cada 1 hora. É mesmo, Sara? Tá vendo tanto que isso é sério? Você já conseguiu reduzir danos. Parabéns! Daqui um pouco você vai tá fazendo isso cada vez menos e vai sentir menos falta. Porque aquilo que se torna vício, não é que o café, gente, é ruim, mas o que se torna vício na nossa vida, seja em qualquer cunho, em qualquer área, a palavra já fala. É negativo, é sofrimento, é dependência. Se você depende de um doce todos os dias, você é viciado. Se você depende todos os dias de falar mal de alguém ou escutar falar mal, isso é um vício emocional. Se você todos os dias briga, isso é vício emocional. Nayara, então o que tudo isso tem a ver com o que você está falando, do alinhamento nas 3 esferas? Gente, literalmente tudo, porque quando a gente fala e toma consciência, quando vocês descobrem, é muito normal e comum, tá? Aliás, é comum que você queira mudar tudo de uma vez. Queira fazer ali um detox, né? Tirar tudo que não te faz bem. Mas você pode fazer isso de forma segura. E lembrar que entre essas mudanças vai ter também as famosas recaídas que existem.
recaídas. Eu nunca mais tomei um café, eu nunca mais fiquei sem comer alguma coisa que me fazia mal. Eu como até hoje, sabe? Eu me dou a liberdade de comer coisas que eu gosto, mas eu sei a dosagem certa. Eu sei o que é importante e o que não é. Sabe? À medida que a gente entende que até os animais, eu falei sobre isso com vocês na live da semana passada, até os animais, antes de se alimentar, eles fazem isso aqui, ó. Cheira. Por que nós somos seres humanos pensantes que não podemos também avaliar situações que nos colocam frente à vida? Todos os dias eu avaliar se isso faz bem ou se faz mal para minha vida. Isso condiz ou não condiz com o meu propósito? Essa pessoa vai agregar ou vai destruir? Essa atitude que eu vou tomar agora vai construir ou vai fazer mal? Que a Sara tá falando. Que todo excesso faz mal. Exatamente, todo excesso. Então, o que você não governa, vai governar você. Eu sinto muito em te falar que o que você não domina, como você foi criado para dominar sobre todas as coisas, o que você não governa, você vai ser governado. E aí eu vou liberar para vocês rapidamente, então, gente, as 7 pérolas de direção para fazer esse alinhamento de corpo, mente e espírito, das 3 esferas mais importantes da sua vida. E a primeira pérola é você começar cuidando do seu corpo, tá? Cuida do seu corpo, essa máquina maravilhosa que transporta você para todos os lados. Coma bem, durma bem, beba muita água. Já falei aqui também, o seu corpo é 70% de água. Então, beba bastante água, tá? Cuide de você. Isso parece ser algo simples, mas que com o passar do tempo nós vamos deixando de fazer. Ou nós não vamos fazendo a medida certa. Cuide desse corpo maravilhoso. Segunda pérola, coloque ele para produzir, tá? A arte de produzir te mostra que você está em movimento com a sua vida. A vida é movimento. E quando você não produz nada, você se sente inutilizado. Você se sente uma pessoa inútil. Então você precisa produzir. O que é produzir em qualquer área da sua vida, em qualquer esfera? Você pode ser produtivo tanto no corpo, tanto na mente como no espírito. O que é produtividade? É uma pessoa que está em contato com as riquezas da vida. É você agir de acordo com o que você precisa também. Então a produtividade é que vai demonstrar que você é uma pessoa que tem resultados. Só que durante o tempo da produtividade, não se coloque numa situação em ficar se cobrando. Saiba que você pode todos os dias melhorar. Mas você pode ir aperfeiçoando no caminho, não precisa estar perfeito para fazer nada, tá? Você precisa ser verdadeira e verdadeiro com você mesmo. Quando você está fazendo, está em movimento, você está vivendo. A água parada, o que acontece com ela, gente? Apodrece, não é mesmo? Você é um ser vivo que é para estar em movimento. Se você ficar parado e parada, você também apodrece. É por isso que a produtividade, ela vai te ajudar a estar em movimento e te ajudar a ser mais feliz, ser uma pessoa que se sente útil nessa vida e nessa terra. Já viu as pessoas que entram em depressão? Ela está sendo pressionada, ou seja, está cada dia mais quieta, está presa em alguma coisa que deixou ela paralisada. Solte que você vai ver as coisas fluírem, tá? Então, a produtividade precisa também, junto com ela, ter o desfrute. À medida que você produz, você precisa desfrutar. E para desfrutar, você não precisa ter concluído, não. Você vai se sentindo amado, amada, vai se sentindo uma pessoa que fez algo que valia a pena. E agradeça por isso. A felicidade, ela mora aqui, gente, no caminho, não é no final. Então, se você não for feliz durante a jornada, você nunca vai ser. Se você esperar o amanhã ou algo estar pronto, você nunca vai ser.
Não espere para ser feliz amanhã. Não espere para estar entrando em contato com isso e desfrutando, sendo grato e grata depois que estiver pronto, porque nós nunca vamos estar. Lá em Provérbios fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ele vai o quê? Brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A luz da aurora é assim. Vai brilhar até chegar um dia que vai ser perfeito, mas não fala que nós vamos ser perfeito aqui. O único que foi Jesus. Mas ele ainda falou para nós que se nós crescemos nele, nós ainda faríamos obras muito maiores, muito melhores no sentido assim de ultrapassar o mestre. Olha que coisa mais linda. Então desfrute de tudo que você tem agora, tudo que está às suas mãos. Desfrute, sabe? Não fique se cobrando, eu tenho que fazer, eu tenho que, não consigo. Pare com isso. Eu já fui uma pessoa assim, nada pra mim tava bom. Tudo eu tinha que colocar um defeito, gente. Isso é um bloqueio. Insegurança. Sabe? A gente tá sempre achando que tá faltando algo. Claro que eu vou ter que melhorar todos os dias. Eu nunca vou ficar perfeita aqui, mas isso eu já tenho certeza. Só que aí existe uma terceira situação ainda dentro dessa segunda pérola. Depois de produzir e desfrutar, você precisa transbordar, tá? Porque o rio, ele só se mostra em movimento quando ele transborda. Ele tá o tempo todo jogando água para outros lugares. A água parada é represa, é represada. Então transborde. Coloque o que você aprendeu diariamente para fora. Ensine outras pessoas o que você tem de mais rico na sua vida. Eu tenho certeza que cada um aqui carrega algum talento. Não existe ninguém perfeito assim ao ponto de não ter nada. Nayara, eu não sei nada, eu não faço nada. Eu nunca achei ninguém assim. Já chegou pessoas assim até a mim. Só que à medida que eu fui dando conta que essas pessoas não era o que faltava nelas, mas o espelho delas que estava embaçado, elas não se viam como elas precisavam se ver, foi onde que eu dei as mãos e falei, olha, peraí, vamos desvendar, esse tesouro tá escondido aí, vamos achar. E foi tão interessante, gente, que a pessoa começou a fluir literalmente, sabe? Porque você não precisa ser o outro para fluir. Você precisa ser você mesmo. Sabe o que acontece nesse mundo? O maior problema da humanidade é a comparação, que tá ligado lá na autoimagem. Ai, mas eu queria tanto falar como você. Você não fala como eu, mas você faz outras coisas melhores do que eu. E assim sucessivamente. Sabe, o que não tem em você tem no outro. Nós vamos nos completando através das conexões. E através dessas conexões, quando você está transbordando, você conhece pessoas alinhadas com o seu propósito. Vocês acham que eu estou só ensinando aqui, gente? Claro que não. Eu estou aprendendo com vocês. Porque cada vez que eu falo sobre aquilo que eu tenho dentro de mim, isso vai se renovando, eu vou aprendendo, eu vou construindo novas ideias, eu vou melhorando o que precisa ser melhorado. Experimente transbordar. Que é a mesma coisa que ensinar. Fluir na vida de alguém, vocês vão entender que o que eu tô querendo dizer para vocês é real, tá? Pega a sua flecha e lance até a última. Não guarde flecha nas suas aljavas. Por que você tá guardando talentos aí do outro lado? Para quem você tá guardando e para quê? Se você tem algo de tão valioso e precioso dentro de você que o mundo precisa conhecer. Eu vou falar isso todos os dias da minha vida, que não é o mundo que tá mal. É pessoas boas como você que não abrem a boca para falar. Enquanto você não abrir a sua boca linda para falar, o mundo, as coisas ruins e mais difíceis vão proliferar. Então não é o mundo que tá mal, é você que tá parado. E a água parada é o quê? Se você é 70% de água, apodrece, entristece, deprime. Então alinha aí, começa a lançar suas flechas, olha, seja no que for. Às vezes não é na fala que você vai ensinar, mas no seu trabalho, você tem alguma habilidade, não guarde para você.
Eu já ouvi pessoas, eu acho tão triste isso, gente. Eu já ouvi pessoas falar assim, eu não vou ensinar porque a pessoa agora vai pegar a minha fórmula. A pessoa vai invejar, vai fazer igualzinho eu. Ninguém faz como você. Ninguém tem a sua energia. Ninguém tem a sua essência, o seu brilho, a sua frequência. Não fique com medo de ser invejado. Se as pessoas replicarem é porque tá sendo bom. Quem me dera, sabe? Se vocês agora começassem a mandar um monte de aviãozinho para as pessoas que precisavam estar aqui. E eu vou deixar salva, tá? Fica lá no meu canal do YouTube. Para as pessoas que quiserem acessar depois. Eu não vou guardar mais nada, gente. Porque, literalmente, o rio ele só transborda quando ele está em movimento. Terceira pérola. Tenha experiência. Olha que linda a Nina falando, somos únicas. Verdade, Nina. Essa Nina, eu vou te contar, viu? Tem tanta coisa boa, né, Nina? Terceiro, conecte com seu criador, tá? Eu tava indo pro quarto já. Já falei pra vocês sobre a conexão das pessoas. A conexão, gente, é o que vai te dar cada dia o que falta em você. Você sabia que os seus resultados, 85% dos seus resultados estão nas pessoas que você ainda não se conectou? E aí você fica aí, querendo ficar só, fazendo tudo só. Não querendo mais se relacionar porque foi ferido. Vocês viram que eu compartilhei nos meus stories, né? Sobre relacionamentos. Enquanto tem uns que te ferem, tem outros que te curam. Pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Seja você a diferença que você quer ver no mundo. Seja você a gota no oceano, sabe? Porque muitas pessoas estão falando assim, eu queria tanto deixar o mundo melhor, eu queria tanto ter filho, mas esse mundo tá perdido. Tá perdido porque você já se entregou, já deu por vencido. Mas eu sou só uma pessoa diante de um mundo tão grande. Seja você essa gota no oceano. Se você começar a liberar todos os dias coisas boas para a vida de outras pessoas, tenha convicção de que você vai com certeza já ser um mundo melhor. Sabe quando você passa e ignora uma pessoa que está pedindo socorro? Isso não é problema meu não, isso é problema público, de órgão público. É problema social também. Quando você passa e trata mal alguém do lado, aquela energia vai voltar para você. Sabe aquele dia que a gente começa mal? Já começa saindo atrasado, buzinando, e o outro briga e te xinga lá no trânsito. Isso tudo é porque você começou um dia sem se conectar com a sua fonte. Não é nesses dias que acontecem essas coisas com a gente? Nossa, hoje parece que tá tudo dando errado. Aí para completar, você ainda libera essa palavra. Você começa a falar assim, tá dando errado? Mas é isso, você acabou de plantar uma semente. Mas esse filho tá dando trabalho. As palavras, gente, depois eu quero fazer uma live com vocês aqui sobre o poder das palavras, tá? Hoje eu não vou entrar porque meu tempo, igual eu falei pra vocês, tá limitado já. Mas saiba que nada é neutro. Eu comecei falando e termino falando que nada nessa vida é neutro. Tudo que você colocar às suas mãos gera vida. Tudo que você fala gera vida. Tudo que você faz também gera vida. Comece experimentando a partir de você. Eu tenho uma vizinha que não suporto topar com ela no elevador. Sorria. Dá um bom dia pra ela. Mulher que às vezes tem mais essas picuinhas, né? Homem, eles até têm que se conhecer. E aí, cara, bom? Mas então comece você. Comece falando. Um dia você sorri, outro dia você já deixa lá. Nayara, ela não me respondeu. Coloca lá no correio dela que ela é especial, que ela é boa, maravilhosa, que ela tem um valor. Eu tenho certeza que você já vai começar a mudar o mundo, porque você mudando essa vizinha encrenqueira, ela vai parar de perturbar a sua vida e a vida dos vizinhos dela. Eu não sei nem pra quem que isso aqui hoje serviu ou vai servir pra quem escutar depois. Mas eu senti no meu coração de trazer dentro disso. Porque tudo começa na sua primeira conexão.
Eu tenho lá no meu e-book escrito, gente, inclusive quem ainda não baixou, vai lá, tá? Eu tô liberando ele gratuitamente, é um presente meu para vocês entenderem sobre isso, sobre as coisas automáticas, os comportamentos. Olha aí, vai me fazer chorar. Vocês viram que nada é de graça. Serviu pra mim, olha só isso aí. Literalmente, nada é de graça, né? O dia que a gente decide para 1 ou para 10 ou para 20 abrir os nossos lábios, vão fluir rios de águas vivas da sua vida. Se você tem água dentro de você, libera água. Se você tem amor, libera amor. Se a pessoa tá fazendo isso com você, cada um oferece o que tem, gente. Mas você não precisa devolver com a mesma medida. Começa seu dia fazendo, gente, literalmente o que precisa ser feito. Se conectando ao seu Criador, porque Ele vai te dar a direção para você não sair tropeçando em pedras e sendo machucada por elas. Você pode escolher com essas pedras ou fazer um castelo ou machucar os seus pés chutando. Decida você hoje. Quarta pérola. Tem experiências espirituais. Quando eu falo para vocês de espiritualidade e você não vive, não a resolve. A minha experiência não pode ser baseada na vivência da Suzy. É como eu falei para vocês, uma falando para a outra já acrescenta muito. Uma mentalidade positiva acrescenta muito, mas as nossas ações é que geram resultados. Tenha experiências, pede a Deus. Se você ainda não conhece esse Deus que eu estou falando para você, começa a pedir, fala: Senhor, me mostra. Eu quero saber se o Senhor existe. Eu quero ter experiências verdadeiras. Eu quero sentir esse fluir do rio dentro da minha vida. Eu quero entender o porquê que eu fui criada. O que eu estou fazendo aqui nesta terra? Qual que é o meu propósito? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu preciso fazer nesse intervalo? Já que eu entendi aqui hoje que nada é neutro, nada é por acaso. Você não é um acidente de percurso. Você não é um acaso da decisão dos seus pais ali no momento de, talvez, um escorregar, né? Que eles falam. Foi um acidente. Ah, aconteceu, escapuliu. Eu fui escapulida. Bom dia, Lília. Mas eu agradeço a Deus por ter sido escapulida. Sabe por quê? Porque não foi o acidente dos meus pais que me trouxe até aqui. Mas foi um propósito pelo qual eu preciso viver e saber. Dentro do que eu preciso nesse intervalo, quem eu preciso acessar e ajudar. Não é só sobre ser ajudada. A gente vive num mundo tão frágil que as pessoas só querem pra si. A pessoa já amanhece o dia pensando no que ela vai tirar de proveito. O que eu vou ganhar fazendo amizade com essa fulana? Mas você podia pensar um pouquinho assim, ó, o que eu vou poder oferecer para esse mundo? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso me doar? O que eu posso chegar nesse ambiente e trazer coisas maravilhosas? Fazer a diferença. É pesado encontrar com a família, com a parentela. Mas quando você vai, se você vai com essa frequência, com essa energia, você leva essa energia da desconfiança, da barreira. Vai ali, cumpre o seu propósito e ó, partiu. Tá? Mas vai com seu coração aberto quando você decidir ir. Então, cada vez que você experimenta essas experiências, você não fica refém do testemunho de outras pessoas. Você experimenta, você é o milagre para outras pessoas poder sentir a sua vida como um transbordo, tá? Quinta pérola de direção para você fazer esse alinhamento. Mentalização. Mentalizar uma ação. Olha essa palavra, mentalizar ação. Mentalização é isso. Eu penso, eu sinto, eu ajo. E quando você começa a mentalizar um dia, né, perfeito, você terá. Tem um autor que fala sobre isso, eu vou lembrar o nome dele, falo para vocês, que ele fala para nós acordarmos 1 hora mais cedo e mentalizar o nosso dia perfeito.
Como que você gostaria que fosse o seu dia hoje? Não acorde esbaforido, não. Sabe, agitado. Acorde, tenha tempo de qualidade para você refletir suas ações nesse dia. Para de viver no automático e querer viver assim como se não houvesse amanhã, porque há. Às vezes não há, mas se você ficar pensando nisso, você não vai produzir para o dia seguinte e vai ficar frustrado de novo. Então pense em como você pode experimentar um dia melhor. Comece a estar mentalizando, porque tudo que sua mente alcança, se sua mente alcançou, o seu corpo precisa responder. Se você está o tempo todo jogando toxinas na sua mente, se alimentando de novelas, fofocas, se alimentando de ambientes, lugares e pessoas negativas, jornais, notícias ruins, isso vai refletir no seu comportamento. Mas se você começa a mentalizar ações diferentes, você fala assim, uau, que dia maravilhoso, que céu, que sol quente, que coisa linda, que gratidão. Porque todas as vezes que você mentaliza, o seu corpo precisa responder. Se você já sai acreditando que seu dia será perfeito, você vai agir para que ele seja. E você não vai tropeçar na primeira pedra que vai aparecer no seu caminho e buzinar para você. Você vai falar, vai com Deus. Deus abençoe seu dia. É fácil? Claro que não. É um exercício. Exercitar ações é uma mentalização. Mentalizar ações. O músculo não cresce quando você vai de um dia para o outro malhar ou fazer exercício ou andar de bicicleta. O músculo ele vai crescendo ao longo da vida, ao longo da determinação. E aí eu te falo já no sétimo, aliás, tá? Sobre isso. Mas o sexto é cerque-se de pessoas com o mesmo propósito. Sétima pérola, gente. Cerque-se de pessoas que têm o mesmo propósito de vida. Às vezes foi bom por algum tempo, mas se não tá agora, não reclame. Eu costumo sempre falar, celebre todas as pessoas que chegam na sua vida, mas não reclame por aquelas que partiram. Algum propósito teve. E se foi lindo esse propósito nesse intervalo, nessa caminhada, agradece. Não precisa ficar lançando palavras negativas sobre essas pessoas. Agradece, serviu por um tempo. Hoje, vida que segue, cada um vai ficar desfrutando da melhor vida que pode ter. Mas você forçar relações que não é para ser mais, você vai se machucar e machucar outra pessoa. Então, a vida é assim, ó, constante movimento. E as pessoas que vão passar pela sua vida, vai ter esses movimentos também. Algumas vão permanecer, as outras vão ter que partir. E tá tudo bem. Quem partiu não precisa segurar essa partida como uma barra pesada, como algo que é contra você, que tem pessoas que acham que tudo é contra elas, né, com a identidade embaçada. Ai, fulana tá de cara feia pra mim. Não, às vezes a fulana teve um dia mal. E você que precisava estar lá abraçando ela e tá aí se vitimizando. Então, cerque-se de pessoas com o mesmo propósito, alinha isso também. Sétima pérola, gente. Renove-se todos os dias, todos os dias. Quando eu falei para vocês que não cresce um músculo do dia para a noite, um comportamento, uma ação também, um hábito para ser gerado, ele não é gerado do dia para a noite. É o quê? É constância, é persistência e é determinação, é decisão. Então, todos os dias, tudo que foi falado aqui é preciso ser renovado. Segundo Romanos 12:2, que fala, não vos conformeis com esse século. Gente, eu amo essa passagem que fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Para o quê? Para que experimenteis uma boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Seu Criador não te fez para sofrer. O seu Criador não te fez para ser derrotado ou derrotada. O seu Criador, sabe o que ele fala a seu respeito? Está lá em Jeremias. Que eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. E são pensamentos de paz, não é de mal. Ele ainda fala mais, para vos dar o fim que desejardes. Mas sabe que jeito? Quando você invocar, se conectar, ter constância, se renovar. Aconteceu ontem, não deixa isso te sugar.
Já renova sua mente através de tudo isso que eu te falei, cuidando do seu corpo, produzindo mais, transbordando, desfrutando, tendo experiências espirituais, mas também mentalizando ações diferentes do que você tem feito. Brigou ontem, já renova sua mente hoje, pede perdão e ó, vida que segue, não carregue esse lixo com você anos e anos. Foi machucado? Perdoa logo. Solta energias ruins para você não ficar doente no seu corpo, porque existem as doenças que são chamadas psicossomáticas, justamente porque vai da mente para o corpo. Não acho que isso é neutro também, tá? Isso tem uma coisa muito séria, que depois em outros temas eu vou trazer para vocês, tá? Mas por hoje, gente, eu espero que vocês já estejam, né, renovados aí, compreendendo, saia daqui compreendendo a importância desse alinhamento nas 3 esferas, mas principalmente lembrando que se você não governar, você vai ser governado. Se você não lidera sobre as suas emoções, elas vão te liderar, tá? Acredito que hoje foi um café, né, bem forte, mas eu quero ouvir vocês. O que significou esse café para vocês, gente? Desde já, né, eu agradeço muito por poder compartilhar com vocês, por ter vocês aqui na minha vida. Cada pessoa que eu me conecto todos os dias representa mais um resultado, mais uma experiência, mais um transbordo, mas principalmente, né, o que eu nasci para fazer, que é dar muitos frutos e que esses frutos permaneçam, tá? Tudo que foi falado aqui, guarde na tábua do seu coração, libere isso para mais pessoas, através, né, de que você também pode estar indicando essa live, mas você também pode anotar e transformar isso nas suas palavras e ensinar para outras pessoas. Independente, obrigada, Suzy, que lindo. Obrigada, Andréia. Independente do que você precisa, o que queima no seu coração, não deixa parado. Se sinta amado e amada. Sinta-se capaz, tá? Porque vocês são. Não porque é eu que tô falando, mas porque você é imagem e semelhança de um Deus que tem tudo. De um Deus que literalmente já te deu o que você precisava. Não fique buscando fora. Busque aqui, ó, no autoconhecimento, tá? Obrigada, mãe. Mãe é sempre mãe, né? Linda. Linda você. Obrigada. A Nina tá falando que o café foi maravilhoso no 12. É isso aí, gente. Já sai transbordando isso aí. Não deixa parado, tá? Pra não acontecer o que eu falei pra vocês. Água parada? Pois é. Ó. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até semana que vem, tá? Obrigada pelo tema que vocês escolheram, que foi vocês. Espero vocês aqui na quinta-feira, que eu vou ter a Linda da Nairobi, que vai contar a história dela aqui pra nós, tá? E eu deixo aqui já o convite para que vocês estejam aqui pontualmente, que eu já vou chamar ela e ela vai ter muitas coisas para contar para vocês diretamente de Paris, tá? Beijo, beijo, gente!